Bom dia, tô aqui de novo agora com o sistema respiratório, tá? O sistema respiratório, ele também é um dos sistemas principais do corpo, porque ele tem um órgão, né, muito importante que são os pulmões. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E ele é um dos órgãos, ele é um dos sistemas mais afetados, né, pela poluição, por essa mudança de tempo que a gente tem vivido nos últimos tempos, essa poeira exacerbada no ambiente, né? Tá bem complicado. Então, ó, a respiração é muito importante para o nosso organismo. É por meio dela que o oxigênio, gás necessário à vida, é absorvido, enquanto o gás carbônico, que é tóxico, é expelido. Então, a gente consegue, né, respirar oxigênio, né, e colocar para fora esse gás carbônico, tá? O oxigênio é captado pelas células do corpo para serem utilizados em reações que liberam a energia necessária nos nossos processos vitais, tá bom? Então, o oxigênio é importantíssimo. Como a gente viu no sistema cardiovascular, o sistema respiratório, ele tem o oxigênio, né? Ele passa, né, pelo sangue, por todo o nosso corpo também, tá bom? O sistema respiratório é formado por várias estruturas, tá? Que estruturas são essas? Estruturas e órgãos, tá? Responsáveis pela respiração. Essa estrutura, né, esse sistema é constituído pela cavidade nasal, que é o nariz, né, que é onde começa esse processo. Aí vem a faringe, a traqueia, os pulmões, nós temos 2 pulmões, tá? Que são direito e esquerdo. O diafragma, que é um músculo que nos ajuda na respiração, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre o processo. Aí vocês vão entender, né, a função de cada um deles. Os brônquios, os bronquíolos e os alvéolos. Tá vendo? Tá vendo essa imagem aí? Ó, eu vou aproximar para vocês entenderem, tá vendo? Não é um processo. A gente está lá no sistema cardiovascular, estudando sangue venoso e sangue arterial. A gente vê aí, ó, por onde que passa, né? Sangue venoso, tá? Essa, essa artéria aí, na verdade, ó, a azul é uma veia, porque tem sangue venoso. E essa aonde está a parte vermelha é sangue arterial, que é rico em oxigênio, tá? Então, para vocês entenderem, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá. As vias respiratórias são constituídas por uma série de dutos que permitem o ar passar do ambiente externo aos pulmões e vice-versa. Então, a gente põe o ar para dentro e põe o ar para fora, tá bom? Aí vai começar o processo, tá? 1. O ar do ambiente externo, que contém gás e oxigênio, penetra no corpo humano através do nariz. Esse ar circula pelas cavidades nasais ou fossas nasais, onde é aquecido e umedecido. Eu vou falar uma coisa nojenta agora para vocês. Não tem o que a gente tem no nariz, que é meleca? A gente não tem uns espelhinhos no nariz? Esses espelhinhos servem para filtrar o ar. Então, esses resíduos que ficam formam essa nojenta meleca, tá? Meleca é essa poeira, esses resíduos, né? Que não vão para os nossos pulmões. Por que é tão importante a gente respirar pelo nariz e não pela boca? Porque o nariz, ele tem a função, né, já de filtrar esse ar que vai entrar. A boca não tem essa função. Perdão, pessoal. Você sabia que o ar que respiramos é composto apenas por oxigênio? Isso mesmo. No ar estão presentes não só gás e oxigênio, como outros gases.
poeira, micro-organismos e impurezas. Por isso, é muito importante respirarmos pelo nariz e não pela boca, pois no nariz existem vários pelos que retêm as partículas impuras do ar. Além disso, esse ar é aquecido e umedecido na cavidade nasal, o que possibilita que chegue aos pulmões em condições adequadas, viu que eu falei para vocês? Geralmente eu falo alguma coisa, o livro logo assim já vem falando também, né? Próximo aí, ó, tá falando aí do processo, né? Depois, o ar passa pela faringe, pela laringe e pela traqueia. Na altura do tórax, a traqueia se bifurca. São dois ramos, né? Ela se ramifica, né? Uma para ir para o pulmão direito e para ir para o pulmão esquerdo, tá? O brônquio direito e o brônquio esquerdo, né? Que penetram nos respectivos pulmões, ok? Então, ó, 3. Os brônquios conduzem o ar até os bronquíolos. Dos bronquíolos, o ar finalmente chega aos alvéolos, que são pequenas estruturas semelhantes a bolsas, responsáveis pela troca gasosa. Então, quando chega lá no pulmão, ele sai em forma de gás carbônico. Bom? Em cada pulmão existem milhares de alvéolos, cobertos por capilares sanguíneos. Olha só, a gente estudou uma parte, agora está estudando a outra para entender. Aí, ó, os quais permitem que o oxigênio no interior do alvéolo chegue ao sangue e seja distribuído por todo o corpo. Olha como que um sistema tem a ver com o outro. Então, se por acaso o seu pulmão falhar, você vai ter também problema no seu coração. Se seu coração falhar, você também vai ter problema na sua respiração. É tudo interligado, tá bom? Aonde eu parei? Assim como permite que o gás carbônico vindo de todas as regiões do corpo também penetre nesses alvéolos e seja levado dos pulmões para o meio externo, realizando o caminho inverso. Você sabe como se chama o processo de entrada e saída de ar dos pulmões? A entrada de ar é a inspiração e a saída de ar é a expiração. Todo o processo de entrada e saída de ar do organismo é auxiliado por um músculo chamado diafragma. Pode ver que quando a gente está tossindo demais, o que a gente sente? Não é uma dor aqui em cima do pé do estômago? É dor no diafragma, esse músculo fica dolorido, né? Observe na imagem abaixo como acontece o mecanismo de expiração e inspiração e expiração. Ó, o peito se expande, as costelas, diafragma contraído. O peito se contrai, os pulmões e o diafragma relaxado, tá bom? Durante o processo de inspiração, o diafragma se contrai, proporcionando o aumento da caixa torácica e a redução da pressão interna em relação à externa, forçando o ar a entrar nos pulmões. Na expiração, ocorre o inverso. O diafragma relaxa, aumentando a pressão no interior da caixa torácica, fazendo com que o ar de dentro dos pulmões seja forçado a sair do corpo, tá bom? Então, assim, é um processo que a gente sabe como funciona, mas que às vezes a gente tem um pouquinho de dúvida em algumas coisas. Se prendam mesmo a esses mecanismos de inspiração, respiração, as partes do sistema respiratório, tá? Também, tá? Existem várias doenças, como eu falei, né? Desse sistema respiratório. Quais doenças são essas? Pneumonia, tuberculose. A maioria delas são causadas, né, por fatores externos ou contaminação, né? Então é isso que eu quero que vocês entendam. Numeral 1 tá pedindo aí para vocês responderem o que é sistema respiratório e quais são os órgãos. Número 1, que é sistema respiratório. 2, quais são os órgãos e as estruturas que fazem parte do sistema respiratório. Tá bem tranquila a atividade. 3,
Qual é a função do sistema respiratório? Vocês vão colocar aí para mim também. 4. Diferenciar inspiração de expiração. Tá tranquilo a atividade para fazer, gente. Marque V para verdadeiro e F para falso. O gás essencial para o organismo absorvido na respiração é o gás carbônico. Devemos respirar pelo nariz? O gás oxigênio entra no nosso corpo pelo sistema circulatório? Nos alvéolos acontece a troca gasosa? Só paramos de respirar quando dormimos? Não tem nem como essa aí, né? Do lado externo de cada brônquio existem milhões de alvéolos cobertos por capilares sanguíneos. 6. Agora transforme as afirmativas falsas da questão anterior, né? Da questão número 5, em verdadeiras. Tá bom? São 1, 2, 3. São 4 questões que vocês têm que tornar verdadeiras. Tá? Vamos pro próximo. Por que é importante respirar pelo nariz e não pela boca? Podem usar a explicação que está no texto, tá? Observe a imagem, depois responda ao questionamento em seu caderno. Por quê? Para que, na prática de mergulho, se faz necessário utilizar um cilindro igual esse mostrado na imagem? A gente consegue respirar embaixo da água, gente? A gente consegue tirar o oxigênio da água? Não. Então, tenta fazer a resposta com base nisso, né? A gente precisa desse ar que a gente não consegue extrair da água porque a gente não tem aquele negócio, as brânquias igual o peixe, né? O peixe consegue respirar através das brânquias. A gente não tem. Então, a gente precisa respirar através do oxigênio. Então, é bom a gente ficar atento a essa parte aí, tá? Eu vou pro próximo vídeo, que vai ser o vídeo de casa.